Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a série de desenhos básicos, aqui no caso tem um jarro de água frutada ou de suco, se vocês preferirem chamar assim, é um jarro qualquer, uma garrafa de água plástica, canequinhas, copos. Eu vou desenhar esses aqui bem rápido, tanto os copos quanto as canequinhas, porque já tem um vídeo sobre desenhando figuras geométricas e que eu explico bem detalhado sobre isso. Os links vão estar na descrição, tá bom? Qualquer link que eu tiver aqui para indicar e tal, vão estar todos na descrição do vídeo. E tem esse copo de fast food ou de cinema, sei lá, que tem a tampinha. E o canudo, vou explicar como é que faz, tá? São todos desenhos que são muito práticos. E é isso, é como eu já falei no vídeo anterior. Isso é um esboço, tá? Então é para ensinar como é que se começa a desenhar. E aí depois, a partir dessas dicas básicas, vocês vão pegar uma figura de referência e vão conseguir desenhar, tá bom? Então vamos lá. Para começar a desenhar, nós vamos pegar aqui metade de uma folha de ofício, tá? E vamos fazer os copinhos primeiro, nossos esboços. Então, nós vamos fazer um copo que tem que... Eu vou fazer nessa perspectiva, então tá achatado desse jeito, tá? Depois vou puxar duas linhas verticais, uma de cada lado. Então, aqui é como se fosse uma circunferência bem achatada. Se vocês quiserem, assistam o vídeo sobre figuras geométricas para entender. E aqui, o fundo vai ter a mesma forma dessa parte aqui do copo, tá? Que é uma circunferência um pouquinho também achatada. É como se fosse uma linha um pouquinho só arredondada, tá bom? Então, assim nós temos nosso copo. Tá. Se você quiser colocar uma água dentro do copo, você vai fazer exatamente igual a essa figura aqui em cima. Então, você vai achatar, porque essa vai ser exatamente a perspectiva do copo. E aqui, você começa a colorir. Aqui você pode colorir, só que tem que ter uma linha aqui. Uma dica é, essas linhas laterais, elas têm que ser bem aqui. No caso, tem que começar onde termina essa circunferência, tá? Senão o copo vai ficar estranho, ok? Pronto. Aqui nós temos um copinho. Vou fazer outro copo. Para fazer um copo, dá para começar pela base ou pela parte de cima, é indiferente, tá? Tem duas maneiras de fazer um copo, ou você já desenha direto a sua, no caso, a boca do copo, e depois desenha a parte de baixo, que vai ser compatível à parte de cima. Você vai seguir a mesma regra, as mesmas linhas e tal, isso seria o copo. Ou então dá pra fazer de outro jeito, como eu ensinei nos exercícios, tá? Então, daria pra fazer assim, e assim, aí aqui pega, segue essa linha, aqui corta. Isso aqui teria que ser o mesmo tamanho daqui. E aí você teria também um copo. Então, são duas maneiras de fazer esse copo, tá? Então, pronto. Aqui você tem o seu copinho. Aqui dentro ele seria... E nós podemos acrescentar texturas a esse copo. Então, a partir daqui, nós conseguimos acrescentar muitos detalhes. Então, vamos lá. Nós podemos fazer um copo quadriculado. Então, seria uma linha aqui com um lápis, uma linha mais grossa, tá? E dá pra fazer isso com régua, pra ele ficar bem simétrico. Depende de você, o que é que você quer. Se o seu desenho pareça mais simétrico ou seja mais mão livre mesmo. Então, aqui, nós vamos fazer um pouquinho inclinado, tá vendo aqui nas pontas? Eles vão ser mais inclinados. E aqui vai ser mais cilíndrico mesmo, vai ser mais arredondado, no caso. Então, aqui começa com a ponta bem inclinadona e depois aqui arredonda. O que é isso? Isso vai dar a sua visão de copo, como se ele tivesse realmente para os lados, tá vendo? Começa a diferenciar. Geralmente, na hora de você colorir os seus desenhos, que você consegue dar esses detalhes de sombras e arredondamentos e coisas assim, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre sombreamento também.
Então pronto, aqui tá seu copo de água. Para fazer uma caneca, você vai fazer o mesmo processo. Para desenhar as canequinhas, nós também vamos começar igualzinho aos copos, tá? Então, nós vamos fazer uma circunferência achatada. Se vocês quiserem, dá pra fazer assim. Por exemplo, vou mostrar aqui. Fazer uma caneca. Você vai fazer, no caso, vocês vão fazer como se fosse uma leve circunferência aqui. Como se fosse fazer uma bola, só que ela tá cortada, tá vendo? E não vai fechar uma bola certinha, vai ser meio ovalada. Então, aqui nós temos essa parte. Vamos fechar aqui, como se essa fosse a tampa da nossa circunferência, digamos, sei lá. E vamos fazer aqui uma linha reta. Então, isso é o esboço, tá, pessoal? Depois a gente começa a fazer nosso desenho. Pronto, aqui nós teríamos uma caneca, tá? Pra dar a noção de arredondada, então nós vamos pegar, já que a gente sabe que o limite é aqui em cima. A gente pode fazer assim. Essa é uma maneira, eu acho que um pouco mais fácil de fazer aquele arredondamento, ou pode fazer mesmo achatado e começar. Então, aqui, no outro eu fiz assim, como se fosse uma borboleta. E pronto. Aqui está, é como se fosse um M deitado, e assim você tem sua canequinha, tá? Vamos fazer outro modelo de caneca. Isso, depois que vocês aprendem a fazer isso, dá pra fazer várias canecas. Ali naquele modelo, eu fiz assim como se estivesse derramando um creme. Umas maiores, outras menores, tá vendo? Umas ondinhas, é bem simples. E aqui você já pode colorir e tal, e aí sua caneca já fica estilizada. Então, são objetos bem básicos, tá, pessoal? Isso é um esboço, e daqui vocês começam a desenhar tudo, tudo, tudo. Porque vocês já percebem como é que funciona desenhar isso, tá? Vou desenhar outra canequinha. Então, eu vou fazer o mesmo processo dessa. Eu vou estabelecer o final, já que os outros eu fiz diferente. Vou fazer uma caneca como se fosse quase quadrada. E aqui eu vou dar uma arredondadinha só. Uma leve arredondada, tá vendo? Não é um quadrado perfeito. Aqui essas paredes são mesmo retas, verticais. Ok? E aqui nós vamos estabelecer que esse é o final e vamos fazer a rodinha pra dentro. A abertura da xícara fica pra dentro, então... Aqui... Essa eu já fiz um pouco maior, mas não tem problema. Pronto. O que eu tinha dito que ela tem que ficar, a linha tem que ficar exatamente onde termina, porque senão assim fica torto, tá vendo? Já perde a sensação de xícara ou de copo ou de qualquer coisa. Então a sua linha vertical, ela tem que estar literalmente aqui onde acaba essa circunferência achatada. Então aqui nós temos essa figura. Se você for apagando, eu vou mostrar só como é que fica, pra vocês terem a noção do esboço, porque o esboço fica feio, o esboço não é grande coisa, e a gente às vezes para no esboço porque acha que não vai dar certo. Se é ao contrário, depois do esboço que as coisas vão ficando boas mesmo. Então pronto, aqui vou fazer uma... E aqui dá pra fazer como se fosse uma nuvenzinha. Nuvenzinha que a gente costuma desenhar quando é criança, tá? Não fiquem com preconceito de desenhar coisas que vocês desenhavam na infância. Faz bem também. Então, nós aqui já temos uma caneca. Depois vocês vão ajeitando tudo e vão dando um formato aos seus objetos. Pronto, vamos agora para o próximo objeto, que é o copo com tampa, tá bom? Vamos fazer logo a seção de copos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a base do copo, decidir qual é o tamanho dela. Vocês podem fazer uma linha reta ou uma linha levemente arredondada, tá vendo? Pronto, aí agora nós vamos puxar como se fosse uma figura conoide, tá? Nós vamos fazer ela aberta, não são linhas paralelas, retinhas.
Vamos estabelecer aqui um final para essas linhas. Porque esse cone, ele não vai nem para baixo e nem subir todo. Ele vai parar aqui. Então, o cone cortado aqui ao meio, no caso, logo no início. E aqui nós vamos arredondar essa parte aqui. Aqui nós vamos puxar umas linhas também mais abertinhas para um lado e para o outro. E vamos fazer uma linha circular igualzinha a esta aqui. Então, pronto. Se nós quisermos, dá pra fazer duas coisas. Primeiro, eu apagar isso aqui do meio, essas linhas conoides que eu fiz até em cima. E aqui, como ficou muito reto, eu vou dar uma arredondada nessa parte de fora, tá? Então, é bom saber que não é pra ficar também reto o corpo. Como colocar um canudo? Então, vocês vão fazer um tracinho aqui e vão puxar o canudo. O canudo tem que ter as linhas paralelas, tá? Elas têm que ser iguaizinhas, uma do lado da outra. Aí depois, dá pra puxar, dá pra fazer como se fosse como se você fosse desenhar um Mzinho, um M, sabe? Vários tracinhos e aqui também embaixo. E depois nós vamos fazer... Era bom usar uma régua ou usar o lápis pra medir o tamanho desse canudo, pra ele ficar igual, não ficar todo torto. Mas como é só um esboço, eu vou fazer assim mesmo. E aqui, vou mostrar uma coisa. O canudo, se você fizer pra baixo, ele não vai ficar tão legal. Mas se você fizer uma linha retinha na vertical, ele fica já com a outra... Se fizer uma linha na vertical, ele fica já com... Parece um canudo mesmo. E se vocês quiserem, dá pra usar uma figura de referência e melhorar muito mais esse desenho aqui, tá, gente? Isso aqui é mesmo só uma explicação bem breve de um esboço. Então, depois que vocês aprendem a fazer isso, dá pra ver como é mesmo, na realidade, um canudo e como é que se faz e tal. O canudo tá maior que o copo, mas também não tem problema. E aí, depois, se vocês quiserem, dá pra fazer umas linhazinhas aqui dentro. Dá até pra alongar, pra ele não ficar assim tão feinho. Pronto. Temos um copo bem diferente, tá? Esse copo ficou muito conoide. Se vocês quiserem, sigam essa base, porque não é tão conoide assim. Aqui ficou com a base muito pequenininha, mas também isso dá pra ir ajeitando enquanto desenha, tá vendo? É tudo uma questão de ir ajeitando, porque o esboço é mesmo isso. Quando a gente tem um esboço, a gente pode ir melhorando o nosso desenho a todo momento. Pronto, acho que vai ficar assim. Pronto, aqui nós temos já um copinho, ok? Vamos então para o próximo desenho. Tá, então para desenhar o jarro de água, com a fruta no caso, nós precisamos fazer um início assim, tá? Ele vai ser um pouquinho inclinado, como se fosse uma linha inclinada, e vamos arredondar isso. E vamos fazer uma linha em cima, tá bom? Isso já é um pouquinho mais complicado, porque não tem muito jeito com desenho. Mas a gente vai pegando o jeito assim, tá? Se quiserem, vocês pausam. É como se você fizesse a parte arredondada e depois puxasse ela pra cima. Vou explicar só essa parte de cima mais uma vez, pra poder vocês não ficarem com dúvidas. Então, pra fazer essa parte aqui, nós podemos fazer o quê?
Vamos fazer como se fosse essa parte de baixo, tá? Que é uma parte achatada, ok? Aí é só fazer bem clarinho, não faz escuro assim como eu tô fazendo. Faz mais clarinho que isso, não marca muito. E aí daqui, vocês vão pegar e vão puxar aqui, ok? E essa parte vai puxar aqui. Então, vai fazer tipo um bico, ok? Tipo um bico de águia, de papagaio. De papagaio não, que é maior. Mas como se fosse um bico de um pássaro. Estão vendo? E depois, vocês vão puxar já arredondado isso aqui. E começa a arredondar. Tá bem? Dessa forma, acho que fica um pouquinho mais fácil de compreender. Eu achei essa forma muito mais fácil de fazer do que começar assim já o desenho inteiro, ok? Essa forma aqui tá bem mais inclinada, essa já tá mais pra baixo, essa é mais reta, tá vendo? Então, depende muito de vocês e do desenho de vocês. E aí, nós vamos fazer aqui essa entradinha do vaso de água e vamos arredondar ela. Isso é do jeito que vocês quiserem, cada desenho fica diferente, tá? O desenho de vocês não precisa ficar igual ao meu, não se preocupem. O meu desenho tá diferente do antigo que eu desenhei. E cada vez sai diferente um pouquinho, tá? Isso depende da sua expressão e do seu dia e de como é que estão as coisas. Não se preocupem, o importante é treinar e não parar de desenhar. Porque todos os dias a gente aprende alguma coisa com o desenho, ok? Não julguem seu desenho. E é isso, tentem se divertir ao máximo enquanto estão treinando, tentem aprender o máximo, tentem relaxar ao máximo, não sei o que dizer. Ok, aqui nós vamos fazer dois triângulozinhos sem fechar o triângulo, tá? Tanto em cima quanto embaixo. E aí nós vamos ligar essas linhas, então, essas duas próximas vão se ligar, vão ser o lugar para segurar o jarro. E aqui também. Então, aqui, vamos fazer assim. Lembrando que não é bom deixar umas arestas, porque é tudo de vidro. Então, aqui tenta arredondar e vocês vão fazendo o desenho de vocês, ok? Então, as pontas têm que estar todas arredondadas. Aqui nós temos nosso jarro de água, tá? Depois dá pra ir consertando isso aqui. Essa parte vai fazer igualzinho ao copo de água, tá? Tem que ter essa parte arredondada pra dentro pra saber que é alguma coisa. Isso aqui, na imagem de referência, dava pra ver o fundo do jarro, tá? E ele era um pouquinho escuro, a sombra, no caso. Pra fazer isso é só arredondar também. Você faz esse achatamento aqui dentro. Se vocês verem assistirem o vídeo sobre figura 3D, vocês vão entender bem por que aqui dentro dá pra ver isso. Além de ser transparente, mas dá pra ver que é a base mesmo do lugar, do frasco, dos cilindros. Aqui vamos desenhar uma circunferência, tá? Uma bolinha que vai ser uma fruta. Eu vou desenhar umas outras bolinhas pequenas pra significar as bolhas de gás, tá? Pra ser tipo uma água gaseificada. E aqui, pra fazer essa fruta, eu vou aproximar um pouquinho. Pra fazer essa fruta, nós vamos fazer uma bola no meio desta. E vamos fazer assim os tracinhos que vão ser os gominhos da fruta. Então, ele não tem que tocar nessa parte da circunferência, tá? E não tem que tocar necessariamente nessa bolinha do meio. Agora, nós vamos fazer uns triângulos. Esses triângulos, se quiser, pode tocar na bola do meio. Ou então, fazer assim. É indiferente. Ok? E aí, nós temos nossa frutinha, nosso vaso. E agora, para finalizar, vamos fazer nossa garrafa de plástico. Tem alguns detalhezinhos, tá? Nós podemos começar pela parte cilíndrica ou começar pela tampa. Eu vou começar pela tampa, ok? Nós vamos fazer primeiro assim, como se fosse fazer um retângulo ou um quadrado. Depende do tamanho da sua tampa.
Aí nós vamos fazer, então, isso sem fazer a parte de baixo. E vamos fazer o achatamento aqui também, porque essa vai ser a tampa. E na minha figura de referência, que era mesmo uma garrafa plástica aqui, dá pra ver a tampa assim. Então, eu vou fazer desta forma, ok? E aí, depois, nós vamos fazer aqui como se fosse uma circunferência aqui ao redor dessa garrafa. Vamos fechar a parte de baixo também um pouquinho circular, ok? E vamos fazer essa tampa aqui de baixo assim. Então, nós vamos passar esta parte aqui e fazer esse semicírculo. E aqui já tá o início da nossa garrafa. Depois, nós vamos continuar essa linha. Estão vendo aqui como se fosse a linha da tampa. Continuar aqui um bocadinho. E eu vou fazer uma linha aqui, só pra ter noção do tamanho e tal. E vamos crescer aqui um pouquinho pro lado. Isso aqui depende de vocês, do tamanho da garrafa que vocês querem fazer. O ideal é marcar os dois lados para eles ficarem do mesmo tamanho, tá bom? Se vocês quiserem, tem o vídeo sobre exercícios básicos para desenho que ensina a fazer isso sem precisar de régua. A fazer figuras e tal sem o uso da régua, ensino usando lápis. E aí nós vamos puxar para baixo essa garrafa. Então, aqui são esboços, tá, pessoal? Eu faço rápido e aí às vezes não fica muito bom, não. Mas tudo bem. Aqui eu vou fazer arredondado também, porque é um cilindro, tá? Então, vou puxar aqui. Tem várias garrafas diferentes, tá? Essa aqui que tinha aqui. Então, vou fazer esses tracinhos aqui. Um tracinho na vertical. Aqui eu vou já arredondar. Estão vendo? Pronto. Aí, vou puxar aqui pra baixo. E vou fazer mais uma. Se vocês quiserem, dá pra fazer uma linha aqui pra vocês terem noção de onde vocês estão desenhando pra não desenhar tudo reto. E eu fiz essa linhazinha aqui no meio, ok? Eu, quando desenho rápido, não sai nada bom. Vamos a garrafinha. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Vamos puxar aqui a lateral. Então, eu acho que é aqui. Eu vou puxar aqui na lateral, como eu fiz com o copo. E vou puxar embaixo também. E depois eu vou fazer uma linha como se fosse... É uma linha quase reta, quase reta. Mas vai dar uma rodadinha, só um pouquinho. Vai ficar um pouquinho só arredondada. Aqui nós temos uma linha. Aqui também. Esses detalhes fazem diferença, tá? Eu demorei um pouquinho pra pegar esses detalhes, porque eu não conseguia mesmo retratar as coisas, por isso que eu tô ensinando coisas básicas, tá, pessoal? Então, pronto, aqui se vocês quiserem, dá pra fingir que são escritas pelo lado, tá? É como se fossem as instruções da água ou da garrafa que você quiser, sei lá. Tivessem coisas escritas e no meio você escreve, tipo água. Pronto. E assim nós temos nossa garrafinha de água, tá bem? É isso, pessoal. Aqui estão os desenhos todos bonitinhos. Aqui estão os esboços para vocês começarem a fazer os seus desenhos. Espero ter ajudado em alguma coisa, ter dado alguma informação útil para ajudar nos seus esboços. E é isso, tenham um ótimo dia e um ótimo desenho.